Fala rapaziada, aqui estou eu trazendo mais um vídeo para este canal, tá? E hoje eu quero trazer um vídeo bem sério, rapaziada, aqui para vocês, que é o seguinte: é uma das melhores bênçãos que o homem pode ter, que é os seus filhos, tá? Que é procriar. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu queria aqui também nesse vídeo, você que me acompanha, cara, se você é homem e pensa em ter filho, parabéns, tá? Que Deus te abençoe aí, porque hoje você abre aí na internet e você percebe que as pessoas aí estão programando na cabeça de outras pessoas que você tem que viver a vida, que você não tem que ter família. E eu tô aqui para te dizer que você tem que ter uma família sim, tá? Você tem que ter filhos, embora eu ainda não tenho, mas eu vou trazer nesse conteúdo aqui hoje 5 coisas que eu vou aplicar, tá, na vida dos meus filhos. 5 coisas que vão realmente fazer com que os meus filhos cresçam com princípios, tá? Com princípios aí e valores. E sejam pessoas boas no futuro. A primeira coisa é o seguinte, rapaziada. A primeira, princípios. O que são princípios? Para quem vem de uma família mais antiga, tá? Como eu tenho algumas pessoas na minha família que são bem antigas, geralmente são avós e avós. Se a gente parar para pensar, tem umas coisas que é muito boas, tipo, você chegar ali, você ver seu avô, você pedir a benção, tá? Você respeitar uma pessoa que é mais velha que você, chamar de senhor. Isso hoje já não existe mais. Essas pessoas têm muita coisa a agregar na sua vida, tá? Como pai, mãe, tia, são pessoas mais velhas e mais experientes. Então você tem que ensinar princípios aos seus filhos, princípios e valores, que são exatamente isso. Saber respeitar os mais velhos, quem é mais antigo aí sabe, rapaziada, passar ali pelos mais velhos e pedir licença, e várias outras coisas que faz parte, tá? Faz parte disso. Respeitar o próximo, entendeu? Entender que uma pessoa mais velha que você deve ter respeito, tá? E a segunda coisa é o seguinte: uma criança, rapaziada, que está crescendo, ela precisa de leitura. Ela precisa de leitura, porque a leitura ela desenvolve várias camadas ali de uma pessoa que está em desenvolvimento. Então, eu acredito que você não tem que forçar, ser rigoroso com isso. Colocar ali que a criança faça o resultado a todo custo. Mas que você passe o exemplo. Se você ler dentro de casa, se você não assiste muita TV dentro de casa, as crianças elas vão se moldar a esse comportamento seu, que é de ler. Tá? Isso faz muito bem, porque ela vai aprender muito. Ela vai ter argumentos melhores. Ela já vai chegar na escola bem avançada, porque quem lê sabe disso. E se você pegar uma criança que lê e uma criança que não lê, você vai ver que existem coisas diferentes, tá? Hoje tem a questão da internet, né? Porque as crianças assistem, elas aprendem com aquilo. Se a gente parar para pensar, hoje tem muita gente, criancinha de 4, 5, 6 anos, que ela já fala bem. Por quê? Porque ela acompanha ali. Ela escuta ali muita coisa e ela aprende. Então essa é a segunda coisa que eu vou implementar aí na vida dos meus filhos, que é a leitura, tá? E a terceira coisa aqui é o seguinte: eu já trouxe um vídeo nesse canal falando sobre a disciplina e o esporte, tá? Foi um vídeo que eu trouxe aqui até da última luta de Dustin Poirier, que é um lutador de UFC, e eu expliquei para vocês como foi que eu conheci a disciplina na minha vida. E a disciplina através do esporte é a melhor coisa que uma criança pode ter na vida dela. Por quê? Porque é a partir dali que ela vai se desafiar, ela vai aprender por si mesmas, ela vai aprender a se superar a cada dia, seja em qualquer esporte na vida dela, seja em qualquer esporte, tá? Então, rapaziada, eu acredito que uma criança que faz esporte, ela vai estar muito potencializada para ter resultado em outras coisas. Por quê? Porque o esporte é como se fosse uma escadinha. Todo dia você sobe 5, 10 degraus. E quem sobe todo dia 5, 10 degraus, com o tempo vai estar muito longe. Tá? E funciona assim também para o seu cérebro, querendo ou não. Quanto mais você estuda, mais você vai ficando inteligente. Quanto mais uma criança pratica esporte, mais coisas ela aprende, tá? Ela vai se desafiar e você, como pai e mãe, vai estar ali acompanhando. E isso faz bem para a criança, que é o acompanhamento também. Então, a terceira coisa
realmente o esporte na vida dessa criança. Rapaziada, a quarta coisa é o seguinte, é uma coisa que eu sempre penso aqui. Para você ter um filho, você precisa financeiramente estar bem também, tá? Não necessariamente. Precisa sim, mas tem pessoas que têm e tem uma vida média ali e consegue ter isso. Mas querendo ou não, quando você não tem uma vida financeiramente tão boa, você não vai conseguir acompanhar determinadas etapas da vida de uma criança, tá? E quando eu tiver filhos, eu quero poder levar meu filho para jogar bola e acompanhar ele ali. De lá a gente toma um sorvete e a gente chega em casa e fazer uma leitura, por exemplo. E aí a gente sair para correr e ter tempo, rapaziada, ter acompanhamento, porque hoje é o que mais falta na vida das crianças, é o acompanhamento do pai e da mãe. Infelizmente, o excesso do trabalho e do pai e da mãe, porque às vezes o pai e a mãe trabalham, a criança sofre um pouco com essa ausência, tá? Eu não estou dizendo que um pai e uma mãe que trabalhe seja uma pessoa que não dá tanta prioridade a isso, mas ela está priorizando um trabalho que vai priorizar algumas coisas na vida da criança também, que é financeiramente, tá? Então eu acredito que esse acompanhamento com a criança, dia após dia ali, vai fortalecendo muito a criança, e a criança cresce um indivíduo bem formado mentalmente, tá? Cresce sem nenhuma carência, porque tem muita criança que cresce com essas carências. E aí futuramente essa criança vai virar um adulto, tá? E vai ser um adulto emocionalmente bem e vai criar seus filhos com essas mesmas coisas, tá? Que é esse acompanhamento dia após dia ali, seja no esporte, seja na escola. Infelizmente, às vezes os pais não conseguem ter esse laço tão próximo assim no dia a dia, tá? E às vezes chega, a criança já está dormindo por conta do trabalho. Então, esse aí é a quarta coisa que eu vou aplicar na vida dos meus filhos, tá? E a quinta e última coisa é o seguinte, rapaziada. A criança, ela precisa, querendo ou não, do pai e da mãe. Mas eu acredito que a ponto que a criança começa a andar, né, que o pai e a mãe começa a deixar aquela criança desenvolver, a engatear, e aí ela vai crescendo um pouco mais, eu acredito que é interessante o pai e a mãe também tá dando um pouco de liberdade para que essa criança desenvolva mais e mais. Tipo, quando a gente vai nos grandes centros, a gente percebe que tem pessoas que têm lojas grandes e têm filhos. E eu não estou falando aqui bebê, eu já estou falando de crianças de 8 a 7 anos. E aí você percebe que as crianças ficam ali e conversam com as pessoas. Por quê? Porque elas estão aprimorando a comunicação dela ali, mas porque o pai e a mãe estão trabalhando, então não tem como toda hora a criança estar no pé do pai e da mãe, então a criança meio que se acostuma. Mas a criança se desenvolve ali, às vezes a mãe e o pai até acompanham a criança também, tá? Mas às vezes a criança quer ir no mercado comprar um biscoito, por exemplo. O pai e a mãe vai, chega lá e deixa a criança escolher. Por quê? Porque a criança tá se desenvolvendo por si mesma. Não que os pais não acompanhem, mas tem que acompanhar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é criar uma adaptabilidade na criança também, entendeu? E mostrando à criança como é que as coisas funcionam. Porque quando o pai e a mãe ficam com muita presença, de muita segurança assim, acaba que a criança, às vezes, até para andar é difícil. Tá? Tem crianças que com 3 4 anos a criança já corre muito, dependendo do tamanho. Tô falando do tamanho também. Mas corre muito, mas tem criança que não desenvolveu aquilo ainda porque o pai e a mãe às vezes só fica no colo com a criança, entendeu? É isso que eu tô falando. Se a gente parar pra pensar, tem criança aí que às vezes tá nessa idade e o pai e a mãe ainda mantém no colo. Que mantenha, mas é interessante deixar a criança um pouco livre para a criança andar e acompanhar, é claro. E é isso, rapaziada. Essas são as 5 coisas que eu vou aplicar nas vidas dos meus filhos, porque vão ser vários. E realmente vai acrescentar em alguma coisa, tá? Vai acrescentar em alguma coisa. São 5 coisas aqui que eu pensei que a princípio são as melhores coisas para vocês estarem acrescentando na vida dos filhos de vocês, futuramente aí, tá? Queria agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando meu canal aqui, estão curtindo, estão se inscrevendo e estão comentando, tá? Até a próxima. E deixem sugestões de vídeo, porque eu sempre, quem posta alguma sugestão aqui,
eu vou estar trazendo conteúdo através dessas sugestões. Beleza? E até a próxima, rapaziada. Espero que esse vídeo aí esteja agregado em alguma coisa na sua vida, tá? Até a próxima.